de novidade aparecendo como importante. Eu quero dar alguns recadinhos para vocês. O primeiro é que essa palestra é gravada, a gravação já iniciou, depois ela fica disponível no canal YouTube da Escola de Saúde Pública, tá bem? Um outro recadinho que eu deixo para vocês é que um pouco antes da gente terminar a palestra, nós vamos ter acesso a um formulário, e esse formulário vocês, por gentileza, preencham os residentes que estão presentes para a sua frequência e aqueles que também gostariam de ter um certificado do Café Consciência também poderão preencher e receberão um certificado de 2 horas aula, tá bem? Então, esses são alguns dos recadinhos. Estamos aqui com a presença da nossa diretora Terezinha Valdugo, prestigiando, né? Prestigiando mais um Café Consciência. Eu quero dizer que esse programa ele está entrando já quase no 3º ano, diretora. No 3º ano, Café Consciência, trazendo um pouco mais sobre essas pautas, e quanto mais essa pauta da ciência se espalha, mais contente a gente fica, porque informação ela é a chave para que a gente possa ajudar as pessoas, né, principalmente na área da saúde. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a prata da casa, né? A doutora Roberta Vanacor Lenhard. Me perdoe se eu não pronunciar corretamente o nome, porque é um nome muito bonito e sonoro. E esta doutora Roberta, nossa prata da casa, né, eu vou falar um pouquinho sobre ela, chefe da divisão de vigilância epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, e ela tem como formação a graduação em farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com ênfase em análises clínicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul também, mestrado e doutorado em ciências médicas pela Universidade do Rio Grande do Sul. E hoje a doutora Roberta, que é chefe da divisão de vigilância epidemiológica, traz uma temática muito importante, que ela vem sendo referendada atualmente como uma emergência global. Então, o Café Consciência de hoje, ele traz como temática o MPOX, a emergência global e as estratégias de controle da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas para a Roberta, né, que é a nossa colega aqui na Secretaria Estadual de Saúde, e agradecer à diretora Tani, né, por nos ceder, né, a expertise da Roberta para falar um pouco para a gente sobre essas questões do MPOX, o detalhamento do que nós temos aí pela frente, né, e também te agradecer, Roberta, por ter prontamente aceito este convite. Obrigada, Karen. Boa noite a todos. Em nome do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, eu agradeço o convite, né, para estar falando nessa noite de uma temática tão importante, né, que seja realmente divulgada. Ela foi bastante pautada na mídia, tão logo a Organização Mundial de Saúde declarou, né, mais uma vez, uma emergência em saúde de importância internacional. Então, vamos falar sobre MPOX, né? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Mas o motivo pelo qual a gente está conversando hoje é justamente essa declaração de emergência, né? Que aconteceu no último dia 14 de agosto, referente a uma nova variante da MPOX. Então, vou mostrar um pouquinho aqui da questão de linha do tempo, né? Desde quando esse agravo esteve presente aqui no nosso território do estado do Rio Grande do Sul. Conseguem visualizar bem a tela? Karen, só me dá um ok? Sim, som okay. e tela ok. Perfeito. Então, o que é a MPOX, né? A MPOX é uma doença viral, né, que a princípio parece ter uma origem zoonótica, causada por um vírus, o MPOX, que tem, a princípio, 2 clados, né? O clado 1 e o clado 2.
pertencente ao gênero ortopoxvírus, e esse vírus ele foi identificado pela primeira vez em humanos na década de 70, na República Democrática do Congo, né? E lá nesse local ela segue sendo de grande endemicidade. Então, a primeira emergência em saúde pública de importância nacional foi declarada em julho de 2022, né? Então, a Organização Mundial de Saúde declarou essa emergência, e tão logo ela declarou, ainda em julho, a gente já começou a detectar os primeiros casos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Essa emergência declarada lá em 2022, ela fazia referência, então, ao clado 2, né, desse vírus Mpox. E realmente a gente teve uma situação de grande circulação aqui no estado, não só aqui no estado, mas como no Brasil como um todo. E a gente foi observando o decaimento ali no primeiro semestre de 2023, e aí a Organização Mundial de Saúde declarou o fim, né, da emergência no dia 10 de maio. Por que a gente está conversando novamente sobre Mpox, né? A gente não deixou no estado do Rio Grande do Sul de fazer a vigilância da Mpox no nosso estado. Tanto é que no ano de 2024 a gente tem um total aí de 6 casos, né, confirmados de Mpox. No entanto, todos esses casos são pertencentes ao clado 2, né, ao clado que gerou aí a declaração de emergência em 2022. No último dia 14 de agosto, foi declarada uma nova emergência pela Organização Mundial de Saúde. No entanto, essa emergência foi declarada em razão da detecção de uma nova variante, né? A variante é esta pertencente ao clado 1B, e esse clado, né, que está muito representativo também na República Democrática do Congo e em alguns países do continente africano, ele parece ter um maior potencial de transmissão. Tendo em vista que a gente vive aí num mundo globalizado, estamos vindo de uma Olimpíada, né, onde a gente teve aí um aumento da circulação de pessoas, existe sim a possibilidade desse clado adentrar o território brasileiro e também entrar no Rio Grande do Sul. Por isso, então, que a Organização Mundial de Saúde declarou novamente a emergência. Aqui, só para vocês terem uma ideia do quanto a Mpox circula, né, em termos global, né, ela está muito presente na região dos Estados Unidos, mas também do Brasil, né, na região das Américas como um todo. Existe uma grande concentração na República Democrática do Congo, mas também a presença, né, do vírus na França, Colômbia, México, Reino Unido, Peru e Alemanha. No primeiro semestre de 2024, se detectou a presença e a circulação endêmica, né, desse clado 1, e a gente pode aí estimar que 36% dos casos a nível global estão concentrados na região africana e 95% dos casos, né, relatados na República Democrática do Congo. Aqui, para vocês terem uma ideia da magnitude da circulação das diferentes variantes, a gente vê uma predominância praticamente absoluta do clado 2, aqui representado em amarelo, né? Aqui, olhando para o Brasil também, a gente não tem ainda a detecção do clado 1. Existe também a circulação do clado 1A, aqui em verdinho, tá? Mas a gente não detectou esse clado no Brasil ainda. E aqui em azul representando o clado 1B, que é o clado relacionado à declaração de emergência. Essa cepa do clado 2, ela tem uma origem zoonótica, né? A transmissão da Mpox eu vou detalhar mais adiante, mas ela é dada pelo contato próximo, incluindo aí o contato sexual. Ela teve, né, no Brasil e no Rio Grande do Sul, uma transmissão comunitária sustentada naquele período entre julho de 2022 e maio de 2023. No entanto, a gente não tem óbito nenhum relacionado à doença no nosso território. Ela tende a ser uma doença com um curso autolimitado, evoluindo aí para a cura. Aqui, comparativamente, a cepa 1A e a cepa 1B, ambas as cepas não foram detectadas. Eu faço questão de reforçar isso, né? Que embora tenha sido declarada emergência, o SEBS também emitiu um alerta relativo
a cepa 1B, né, no sentido de que a gente se mantenha vigilante, porque, mais uma vez, a vigilância do mpox não deixou de ser realizada no nosso território. Então, a cepa 1A, ela também está comprovadamente com origem zoonótica, no entanto, a cepa 1B não se tem essa clareza ainda. Existe uma questão de transmissão domiciliar da cepa 1A, levando a casos secundários. Já a cepa 1B, ela acontece pelo contato prolongado, que a gente chama, né, contato próximo, incluindo aí o contato sexual. A transmissão da cepa 1A, ela é bastante limitada ali, demonstrando que o vírus não tem aí um grande potencial, né, de se propagar. No entanto, a cepa 1B, ela parece ter uma transmissão mais acentuada, né, uma transmissão comunitária sustentada, ocasionando surtos aí na República Democrática do Congo. A cepa 1A, ela parece ser mais grave e a cepa 1B não se sabe ainda a questão de gravidade, ela ainda está bastante indefinida. Aqui para falar um pouco a nível de Brasil, né, com relação à circulação da cepa 2, né, do clado 2, majoritariamente o estado de São Paulo é o que representa aí um pouquinho mais de 50% dos casos, seguido do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Goiás, tá? E, novamente, aqui reforçando, não houve ainda a detecção da cepa 1B. Aqui mostrando especificamente a situação epidemiológica do estado do Rio Grande do Sul, né? A gente vê ali nas semanas epidemiológicas do segundo semestre de 2022 uma grande concentração dos casos, o que indicou aí uma transmissão sustentada no nosso território, seguido de queda aqui já no início de 2023, né? A gente tem aí uma redução bastante expressiva, redução de 98% entre 2022 e 2024. Com relação ao perfil demográfico, os casos estão concentrados realmente no sexo masculino, tá? 92,9%, e a maioria na faixa etária entre 30 e 39 anos. Atualmente, então, né, em 2024, a gente tem um total de 6 casos confirmados, 52 casos ainda são mantidos em investigação, e a gente observa aqui um pico bastante significativo em agosto, justamente porque a gente a Organização Mundial de Saúde emitiu a emergência de importância internacional, né, esse alerta, e nós também sensibilizamos as redes assistenciais no sentido de realmente aumentar a percepção de risco. E isso foi efetivo, tanto é que a gente teve aí um aumento das notificações, embora a gente não tenha tido um aumento no número de casos confirmados. Eu vou mostrar a seguir que é bem difícil de fazer o diagnóstico diferencial, visual, né, das lesões, e as lesões de mpox, elas podem ser confundidas com outras doenças exantemáticas, e aí é importante realmente o indivíduo, na presença das lesões, buscar aí o atendimento numa unidade de saúde, né, para realmente fazer a elucidação diagnóstica. Como que se dá a transmissão propriamente dita, né? Logo que saiu a declaração, eu lembro de ter ter feito algumas falas, né, para a mídia, porque se teve muito receio de que poderia ser uma nova pandemia, né, como a da Covid, mas na verdade a gente sabe que são doenças que têm um comportamento, apesar de serem transmitidas por vírus, né, ambas, elas têm um comportamento, num potencial de disseminação muito distintos, né? Então, a transmissão da mpox, ela vai ocorrer substancialmente pelo contato com a lesão, né? A lesão ativa, né? Aquelas vesículas, é ali que vai estar contida a concentração das partículas virais. A gente fala de contato prolongado e de contato íntimo sexual, porque muitas vezes essas lesões estarão presentes na região genital, na região anal, né? Então, somente o sexo protegido, né? A utilização de camisinha, claro, ela é importante, vai prevenir contra muitas outras doenças sexualmente transmissíveis, né? Mas as lesões, elas podem realmente estar espalhadas por outros locais do corpo, né? Não só na genitália, na região genital, e aí sim o potencial de disseminação ele está ali na presença da erupção cutânea ativa, né? O período de incubação vai variar de 3 a 16 dias. É muito importante manter o indivíduo em isolamento, justamente para diminuir aí o potencial de propagação.
e o potencial de transmissão ele vai ocorrer enquanto perdurarem as lesões. Então, somente após a lesão evoluir para cura, evoluir para recobrir aí com uma pele íntegra, é que a gente diz que o indivíduo evoluiu para cura, e aí sim não existe mais a chance de estar aí propagando, né? Quando a gente fala em isolamento, a gente tem que lembrar que esse indivíduo ele pode vir a estar residindo com outras pessoas, e é muito importante também salientar que existe a possibilidade de transmissão também por fomites, né? Pelos objetos aí que esse indivíduo vai, caso confirmado, né, vai estar utilizando. Então, é importante realmente deixar esses objetos dedicados ao indivíduo que é o caso confirmado, procurar não compartilhar, assim como intensificar a questão de higiene e limpeza do ambiente. Existe também a possibilidade de contato com secreção respiratória, mas, mais uma vez, o potencial de disseminação desse vírus ele vai estar associado à presença da lesão. Tá? Então, quais são os principais sinais, né, do mpox? Pode acontecer uma febre, né, assim como qualquer outra doença viral, ela pode ter um aumento de linfonodos, né, hemorragia, mialgia, mas a principal característica, de fato, são as erupções cutâneas, né? Então, essas erupções cutâneas, elas vão começar como máculas, vão se desenvolver para pápulas, vesículas, pústulas, crostas, e depois aí sim evolui para a cura. Essas lesões, elas podem ser múltiplas, tá? Em pacientes que são imunocomprometidos, eles chegam a ter mais de 200 lesões espalhadas por todo o corpo, incluindo aí rosto, palma das mãos, plantas dos pés, a questão da genital, né? Muito importante, mas também na mucosa anal e mucosa oral também. A gente tem que lembrar que num indivíduo imunocompetente, a lesão ela pode ser única, pode ser a presença de apenas uma lesão, e essa lesão pode estar associada aí ao vírus mpox. Aqui eu não vou detalhar a característica da lesão em si, mas é só para mostrar para vocês o quanto é complexo fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças reumáticas. Então, aqui mostrando a lesão de molusco contagioso e a lesão de mpox, tá? Depois aqui, outro diagnóstico diferencial importante é com relação ao herpes simples e herpes zoster, varicela, tá? Impetigo, sífilis e escabiose, que é essa que menos vai se assemelhar. Tá? Mas aí se dá a importância da gente realmente sensibilizar a população para que, diante dessas erupções cutâneas, de fato, busquem o atendimento para que se faça o diagnóstico diferencial, né? E se dê o atendimento, o curso clínico adequado. Qual é a conduta frente a casos suspeitos, né? É muito importante realmente proceder com o isolamento imediato do indivíduo suspeito, né, até o desaparecimento completo das lesões. Então, esse ciclo ele pode durar, então, em média, né, até 21 dias, mas isso vai depender de indivíduo para indivíduo. Essa é uma doença de notificação compulsória imediata, então a vigilância epidemiológica, o serviço de saúde precisa notificar a vigilância epidemiológica local, existe um formulário específico para isso, né? E deve-se proceder, então, com a coleta, que eu vou detalhar mais adiante. Recomenda-se prioritariamente fazer a coleta do material vesicular, né, ou das crossas, porque vai depender do estágio da doença que o indivíduo vai procurar realmente atendimento. E caso o indivíduo reporte que teve lesões, né, mas não já está com as lesões já evoluindo para a cura, ou não tem mais a presença de lesões e erupções, aí sim se opta por suave de orofaringe, nasofaringe ou suave perianal e genital. Tá? A Organização Mundial de Saúde não recomenda romper as lesões com instrumentos cortantes pelo risco de acidente com a lesão, né? Então, indivíduos que realizam a coleta precisam estar adequadamente paramentados, né? Porque existe o risco também aí
de contaminação. A coleta, então, de material vesicular, ela deve ser realizada por meio de suave, né? Promovendo aí um esfregaço forte, intenso, sobre uma ou mais lesões. Lembrando que essa lesão ela pode ser única, né? E a coleta aí bem realizada vai determinar aí essa fase pré-analítica tão importante para que a gente consiga, então, fazer a recuperação do vírus e a detecção por RT-PCR. Caso o indivíduo apresente mais de uma vesícula, né, sugere-se coletar um suave de cada lesão, no mínimo pelo menos 2 suaves por paciente, e daí se realiza um pool, né, desses 2 suaves. Então, é muito importante, no momento da coleta, se fazer a avaliação da lesão ali, que estiver mais em formato de vesícula, porque é ali que a gente vai conseguir recuperar o maior número de partículas virais. Caso não se tenha, né, a questão da vesícula, se tem a questão das crostas, né, o material deve ser encaminhado também em frascos. Se apresentar de mais de uma lesão, é indicado coletar no mínimo 4 amostras de crostas por paciente, porque aí a gente tem um potencial de recuperação do vírus menor do que na vesícula, tá? Então, caso hajam lesões múltiplas, né, erupções cutâneas múltiplas, já evoluindo para crosta, é importante coletar no mínimo 4 amostras de crosta por paciente. A questão daí, caso não tenha presença de lesão, né, de se coletar de mucosa oral, região perianal e genital, deve-se realizar o esfregaço da lesão em muco, e se apresentar mais de uma lesão, sugere-se coletar um suave de cada lesão, no mínimo 2 suaves por paciente, é o mesmo critério da questão da vesícula. Muito importante, não fazer pool de vesícula, crosta ou lesão de mucosa, né? Realmente separar esses materiais, identificar adequadamente, porque essa fase pré-analítica é crucial e determinante para a gente poder recuperar aí a partícula viral. A detecção é por RT-PCR, então lá em 2022 não existiam kits comerciais, né? Toda a metodologia era desenvolvida in-house. Na oportunidade, a gente fez uma portaria de subrede, colocando aí os laboratórios privados na questão de poder diagnosticar, desde que utilizassem a metodologia recomendada, né? Mas atualmente já existem aí kits comerciais. O que mudou, né, de 2022 para cá? Então, não havia uma exigência de se encaminhar necessariamente a amostra para o LACEN. Um laboratório que estivesse utilizando a metodologia in-house adequada, e aí a gente até publicava no domínio eletrônico do MPOX o laboratório que estava habilitado para poder realizar, né, o diagnóstico do paciente. Essa amostra não precisava necessariamente vir para o LACEN. Hoje, com a possibilidade da introdução da cepa 1B no nosso território, né, a gente emitiu um documento técnico obrigando, então, que os laboratórios privados encaminhem uma alíquota ao LACEN para que a gente tenha aí a oportunidade de fazer a vigilância genômica. Bom, então, nesse caso, tem que se coletar 4 swabs, 2 para poder fazer o encaminhamento para o laboratório privado, caso seja um paciente que procure a rede privada, ou o município não tenha, né, um laboratório privado para realizar e encaminha necessariamente a amostra para o LACEN. Não, né, pode encaminhar o pool dessa mesma amostra, uma alíquota, para o LACEN para realizar. Inclusive, é preferencialmente que se realize isso, que se proceda dessa forma, né, que a gente consiga receber a mesma amostra que foi considerada detectável pelo PCR, para que a gente possa fazer a genotipagem. Em caso de ser amostra insuficiente, enfim, aí sim se recomenda, então, colher pelo menos 4 suaves daí, né, para que se possa fazer a separação da amostra e o encaminhamento para o LACEN. Muito importante aqui a gente falar da vacinação. Então, eu não sei se vocês estão lembrados, né, mas a gente recebeu aí doses do imunizante para que seja feita a imunização no público-alvo determinado pelo Ministério da Saúde. Esse público-alvo foram pessoas que convivem com HIV, independentemente do nível de CD4 e CD8. Num primeiro momento, se estabeleceu
que seriam os indivíduos que tivessem uma correlação CD4 CD8 abaixo de 200, mas depois o Ministério emitiu uma nova diretriz, porque a gente teve uma baixíssima adesão à vacinação, né? E aí se colocou, então, que independentemente da contagem de CD4 CD8 e da adesão ao tratamento, né? Que pessoas que convivem com HIV, homens cisgêneros, travestis e mulheres transexuais com idade superior a 18 anos, estariam aí como público, colocadas como público-alvo para receber uma dose do imunizante. Na verdade, a imunização completa se dá através de 2 doses. E também profissionais de laboratório que trabalham diretamente com a detecção, né, por RT-PCR, do ortopoxivírus em laboratório de nível de segurança NB3, de 18 a 49 anos de idade. Quais são os critérios de exclusão estabelecidos? É já ter sido diagnosticado com mpox ou ter a presença de lesões ativas no momento da vacinação. Então, a vacinação se deu para pré-exposição, nesses 2 grupos aí, determinados pelo Ministério da Saúde, e na profilaxia pós-exposição, ou seja, dos contatos próximos, né, de indivíduos que tiveram o caso confirmado, tá? A vacinação, então, aconteceu o início da campanha em 2023. É preciso dizer que essa dose desse imunizante inicialmente é congelado, né? E posteriormente ele é colocado à temperatura ambiente para fazer a distribuição para todas as redes de frio dos municípios, certo? A gente teve uma baixa adesão após o imunizante ficar à temperatura ambiente, né, a temperatura de geladeira, ele tem uma estabilidade baixa, né, de até 30 dias. Então, com isso, a gente teve uma baixa adesão e perdas das doses dos imunizantes recebidos. O que a gente tem hoje, né, em estoque na central de armazenamento e distribuição de imunobiológicos? A gente tem um quantitativo relativamente baixo, tá? E esse quantitativo de doses, ele está reservado para a dose 2, dos indivíduos que ainda não realizaram, né, a segunda dose, e reservado para a profilaxia pós-exposição, ou seja, para os contatos próximos dos indivíduos que tiveram contato aí com o caso confirmado. Não existe uma perspectiva concreta de aquisição e distribuição de um novo lote de vacina de mpox. Tá? Então, por isso, a reserva que a gente tem é para contenção aí de um possível surto que possa vir a ter relacionado aí ao clado 1, tá? Então, aqui só mostrando os 2 últimos documentos técnicos, tá? Depois eu até posso colocar no chat, compartilhar com a Karen, mas quem quiser tomar nota, então, após a declaração de emergência em saúde pública de importância internacional, nós emitimos o alerta epidemiológico número 1, e esse alerta epidemiológico, ele vai fazer referência à SPI, né, que é essa declaração de emergência da Organização Mundial de Saúde, e também a necessidade de encaminhamento das amostras detectáveis para o LACEN para fins de vigilância genômica. Ele foi publicado no dia 19 de agosto e a SPI foi no dia 14 de agosto, né? Também nós atualizamos, né, a nota informativa conjunta que anteriormente tinha sido publicada com relação ao mpox, mas basicamente as questões de coleta não foram modificadas, o público-alvo para receber a dose de imunizante não se modificou, nós não temos novas doses, novas remessas, né, de imunizante, mas a gente atualizou a nota informativa conjunta para que ela ficasse parametrizada aí com o momento epidemiológico atual que estamos vivenciando. Acho importante também tomar nota, nós temos um e-mail institucional para a questão do mpox, então fica disponível aos serviços de saúde, fica disponível às vigilâncias epidemiológicas locais, né, dos municípios, para quem entra em contato para qualquer dúvida, né, para sanar qualquer dúvida com relação à notificação, à condução do caso, a isolamento, né, e a questão de bloqueio de contato através da dose de imunizante, caso seja necessário. Bom, meu nome é Roberta, né? Eu sou chefe da divisão de vigilância epidemiológica, mas eu faço questão aqui de salientar quem é a nossa equipe técnica aí que está conduzindo, que está à frente dos trabalhos da mpox. Então, é conduzida
pela farmacêutica Ana Carolina Almeida da Silva, tá? Pela biomédica Vitória Machado Kruger e pela estagiária Emily Marques de Oliveira. Então, a equipe técnica fica à disposição, assim como eu, no domínio eletrônico ali da MPOX, no nosso e-mail, para sanar qualquer dúvida aí que vocês possam vir a ter. É isso que eu tinha para passar. Eu fico à disposição aí para eventuais questionamentos. Olha, realmente é um assunto de muito peso, né? Porque emitir um alerta global realmente não é qualquer coisa, né, Roberta? E o pessoal da Organização Mundial da Saúde, que fez esse alerta, mencionou exatamente como a próxima pandemia, né? A próxima pandemia que pode vir. E então eu vou abrir para perguntas, mas eu já vou fazer um questionamento, se tu me permite, porque muitas pessoas têm o receio de que eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a nova variante e o quanto que ela pode ser letal, né? Que acho que é esse o grande questionamento, né? E só para dizer que o nosso questionário, o nosso link do formulário já está disponível, tá? Perfeito. Como eu falei no início, né, a gente não tem como comparar com a Covid, tá? A gente tem que pensar no mecanismo de transmissão, né? Então, o mecanismo de transmissão da Covid era respiratório, né? Então, assim, o potencial de transmissão era muito maior, né? E já a Mpox, por mais que essa nova variante ela pareça ter um potencial de transmissão maior, ainda assim pelo contato com as erupções cutâneas, né? E o contato prolongado. Por isso que até assim no início se fez muito uma associação, né, da questão do contato de ser uma doença sexualmente transmissível, né? Porque se tem a questão do contato prolongado, mas não, né? Como eu disse, essas lesões elas podem estar espalhadas por outras partes do corpo e nem estarem presentes na região genital, né? Mas o contato prolongado ali com é que vai propiciar aí o maior potencial de disseminação. Então, claro que isso coloca em emergência, porque na República Democrática do Congo e em alguns outros países africanos, essa cepa realmente está ocasionando surtos, então ela tem um potencial de propagação maior, mas nessas condições, né? Nessas condições de contato prolongado. É importante mencionar que nesses 6 casos que nós temos em 2024, nenhum deles tem correlação epidemiológica, tá? Então não é um agregado de casos e que uma parte deles é relacionado a um surto, né? São casos isolados e inclusive dos 2 últimos casos notificados são de indivíduos que na verdade tiveram a doença em um outro local que não no estado do Rio Grande do Sul. Então eles se contaminaram, né? Um se contaminou em outro país e o outro se contaminou num outro estado. E já se sabe o grau de letalidade dessa nova variante, Roberta? Ela é bem variável, ainda está sendo estudada. Eu mostrei ali, né, que o grau porque assim, a Mpox, ela é uma doença autolimitada. Ela vai iniciar, né, com febre, mialgia, vai evoluir para a erupção cutânea, tá? E essa erupção cutânea, com o passar dos dias, vai acabar sendo recobrida por pele íntegra. Os casos graves que nós tivemos foi por contaminação de outros micro-organismos com relação à lesão, tá? Então, assim, a gente tem que pensar que é uma lesão que está aberta, é uma pele que não está mais íntegra, que está ali, que essa erupção cutânea foi ocasionada por esse vírus, né? Mas que existe aí a possibilidade de contaminação por outros agentes, tendo em vista que a pele não está íntegra. Então, assim, as complicações também estão relacionadas a isso. Muito bem, pessoal. Quem quiser fazer alguma pergunta e tem alguma dúvida, pode já levantar a mãozinha aqui na parte superior aqui do vídeo, né? Tem a mãozinha para levantar
Eu já fui fazendo os meus questionamentos, mas eu acho que quem trabalha na ponta, lá na saúde pública, né, na atenção primária, talvez tenha muitas dúvidas ainda. Então, está aberto para quem quiser fazer alguma pergunta. Pode fazer pergunta via chat e pode abrir a câmera e o microfone e perguntar. Enquanto o pessoal pensa, já tem aqui, nós estamos com o pessoal de Carazinho, de Passo Fundo, que eu já vi aqui o Eduardo agradecendo, né, a tua explicação, Roberta. Mas a gente está com o pessoal aqui do Hospital de Fátima, aqui um pessoal de vários lugares aqui, eu já fui dando uma olhada, mas assim como enfermeira, né, nós temos pelo menos 2 enfermeiras que eu sei aqui, que é a diretora e eu, deve ter mais gente aqui. O Hospital São Carlos de Farroupilha também está aqui presente, que bom, gente. Acho que uma das grandes preocupações, tratando-se de uma doença que se contrai através do contato, né, é entender um pouquinho da importância do isolamento de contato e o que isso significa, né? Então, quando alguém chega na atenção básica e há uma suspeita, né? O que pode ser feito, doutora Roberta, a respeito disso? Na unidade é importante realmente proceder com o atendimento o mais brevemente possível, né? Claro que nem toda lesão exantemática vai se referir a mpox, tá? Como eu mostrei ali, a gente teve até um aumento da sensibilidade e das notificações ali em agosto, mas de fato a gente não teve um aumento dos casos. O que a gente quis com isso, né? Alertar a rede assistencial para que, diante dessa declaração de emergência, precisa haver a suspeição, precisa haver a coleta do material, porque a gente precisa detectar oportunamente, caso venha a entrar esse novo clado, para justamente proceder com o isolamento domiciliar, que basicamente é isso que acontece, né? Tu deixa o indivíduo isolado até que as lesões evoluam para a cura. Porque enquanto essa lesão estiver ativa, existe a possibilidade de contágio. E aí, claro, né, avaliar quem teve contato prolongado com esse indivíduo, né, para daí sim proceder com a profilaxia pós-exposição. E aí vacinar esses indivíduos para que esses indivíduos não venham aí a manifestar a doença ou se manifestarem de uma forma bem leve. Né? Então, na unidade de saúde, eu acho que é sensibilizar, enfim, os profissionais que estão em atendimento ali para doenças exantemáticas de uma forma em geral, mas dizer que assim a mpox ela não deixou de acontecer, né? E a gente não deixou de detectar. Fato é que nós temos 6 casos confirmados em 2024, anteriores à declaração de emergência, notificados, né, anteriormente à declaração de emergência, notificados e confirmados. Então, a vigilância da mpox não parou e, diante dessa declaração de emergência, a gente precisa aumentar a percepção de risco e realmente fazer elucidação diagnóstica, porque ela tem um curso limitado e, normalmente, evolui de forma benigna. O que a gente não quer, né, é que a gente tenha surto dessa doença. E aí, sim, indivíduos que tem algum grau de comprometimento imunobiológico, né? Assim, quer dizer, ele pode sim ter uma tendência aí de fazer uma doença mais grave. Então, indivíduos imunocomprometidos, como eu falei, chegaram a ter mais de 200 lesões, tiveram lesões, realmente a doença bem deflagrada, né, por todo a pele. Muito bem, o Eduardo levantou a mão. Vamos lá, Eduardo, pode fazer a sua pergunta. Primeiramente, agradecer à doutora Roberta. O microfone. Está fechado. Oi, tá me ouvindo? Não, tô ouvindo bem. Uhum. Tá. Primeiramente, agradecer à doutora Roberta, colega do SEVES, pelos esclarecimentos, né? E eu acho que paira muita dúvida, né, com relação aos colegas que estão aqui também nos acompanhando pelas CRS, pelos municípios,
até mesmo na comissão que eu participo de IST, HIV, AIDS, hepatites virais e sífilis, né? Porque uma coisa conversa com a outra, como bem a doutora também falou, tem a questão do diagnóstico diferenciado, né? E que pode confundir na hora, né? Então, eu acho que esse debate e esses esclarecimentos só vêm a fortalecer o nosso SUS e o nosso atendimento na ponta, né? Porque entra uma doença assim, que é desconhecida e muitas pessoas que estão na ponta não sabem o que fazer, né? E isso é super importante, né? Agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Imagina as ordens, Eduardo, e permanecemos à disposição. Infelizmente, eu não sei o que houve no áudio do Eduardo, que eu, pelo menos, eu não consegui ouvir, Eduardo. Ah, que pena. Eu não, não, mas eu eu ouvi. não, eu não sei se o pessoal conseguiu ouvir, mas eu não A gente consegui. ouviu bem. Não sei se mais alguém, se só tu conseguiu ouvir. A gente conseguiu alguém, ouvir super bem então o pessoal daqui. conseguiu ouvir, então tá bem. Mas eu não consegui ouvir o que o Eduardo perguntou. Tá bem. Mas temos mais outra pergunta, deixe-me ver. Do Alexandre. Muito bem, Alexandre. Vamos lá. Roberta, essa questão da prevenção eu tenho visto, assim, através dos nossos alunos da residência que atendem na ponta. Não sei se vocês têm um cartaz ou uma capacitação para o reconhecimento e o diagnóstico, porque tem tido muita confusão entre o Mpox e o pé, mão e boca. Tu sabe explicar mais ou menos? Ou se a gente tem algum cartaz, alguma forma de ajudar eles com essa dúvida? Porque o pessoal, principalmente da atenção básica, tem feito algumas perguntas, né? E eu vejo que a gente até nem tem dados de atendimento e diferenciamento dessas duas, né? Para passar. É que Então, o mão-pé-boca, ele cursa muito, né? Com lesão na região plantar e palmar, né? E às vezes tem de orofaringe também, né? Mas, assim, não é o principal confundidor, tá? Mas eu entendo que na ponta talvez isso dificulte, mas a gente vem conversando internamente, até em conjunto com o CRM, no sentido de propor, tá? Uma videoaula com relação ao diagnóstico diferencial das lesões. Mas, como eu disse, é complexo, sabe? Diante dessa emergência, claro que a gente tem que avaliar o histórico do paciente. A gente não está com uma circulação sustentada aqui no estado de Mpox, nem do clado 2, porque se tu fores ver, nós temos 6 casos, a gente está em setembro, nós temos 6 casos confirmados, e desses 6 casos, não sei te dizer ao certo agora, não quero te dar um dado errado, mas os 2 últimos casos têm histórico de viagem, né? Ou seja, não foi contraído aqui no nosso território. Então, a gente não está com uma grande circulação, mas obviamente que diante dessa declaração de emergência, é importante fazer o diagnóstico diferencial e a coleta do material, né? Para que se faça o encaminhamento adequado. Mas respondendo objetivamente a tua pergunta, Alexandre, a gente quer evoluir para um treinamento direcionado aos profissionais que estão na ponta para conseguir fazer uma elucidação de exame clínico mesmo, mas realmente o diagnóstico diferencial ele vai ser dado prioritariamente pelo exame laboratorial, né? Não tem como ser diferente. Muito bem. Temos mais alguma pergunta, pessoal? Temos mais alguma dúvida? Tem alguém que abriu o microfone? Quem é? Que abriu o microfone? Vamos ver. Deixa eu ver. Acho que não. Pessoal, eu não sei, alguém ainda se manifesta? Ainda dá tempo, tá? De fazer mais algumas perguntas. Tá? Só me sinalizem aqui, porque não dá para a gente saber quem é que precisa perguntar alguma coisa. Olá, boa noite. Oi, sim? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Quem está falando?
É Vanderlei, enfermeiro do controle de infecção que está Ai, ótimo! Bem-vinda! Então, obrigada, parabéns, Renata, foi super esclarecedora a tua apresentação. Nós estamos com o plano de contingência já pronto, o fluxo de atendimento, mas tem uma dúvida aí. Paciente está na enfermaria e é suspeita, depois de estar internado 2 dias, é suspeita de mpox. Os contactantes dele, a gente precisa isolar? Isso não está bem claro na nota. A gente faz monitoramento de 21 dias, né? Assim, porque o teu período de incubação varia de 6 a 16 dias, podendo durar 21 dias. Só que o contactante é contato próximo, tá? Então, nós precisaríamos ter um local de isolamento para esse paciente. Eu vejo que tu tem que deixar em observação. Olha, Vanderlei, eu posso em monitoramento, porque de fato tu diz o contato por estar no mesmo leito. Isso, por ter isso estado aí. no mesmo leito. Sim, na mesma enfermaria, são leitos triplos, por exemplo. Um deles é suspeito. E Sim. vem confirmação. É porque existe, a gente sabe que pacientes que não estão em precaução de contato, a gente tem que aderir às precauções padrão, para que não haja disseminação de qualquer patógeno. Mas, infelizmente, a gente sabe que a precaução padrão, ela pode falhar. Sim. E aí, sim, existe a probabilidade de se ter uma contaminação, caso haja falha da precaução padrão. Então, eu acho que o importante é manter em monitoramento por pelo menos 21 dias os contactantes. Eu não vejo aí uma indicação de profilaxia pós-exposição com vacina. Sim. Porque quando a gente fala em contato, é muitas vezes até um indivíduo que teve um contato prolongado, ou por morar no mesmo ambiente e ter o compartilhamento de fomites, ou por ter tido, por ser o parceiro sexual desse indivíduo, ou por ter tido contato, né? Quando a gente fala em contato prolongado, é o contato corpo a corpo mesmo, né? Que isso não vai ter numa enfermaria, mas o que pode acontecer numa enfermaria, em qualquer serviço de saúde, que o paciente permaneça, né, mais tempo, é ter uma quebra de precaução padrão, e aí qualquer patógeno vai ter a possibilidade de transmissão, né? Incluindo aí a mpox. Então, eu acho que é prudente, no plano de contingência, tá a questão de monitoramento dos indivíduos por pelo menos 21 dias, os indivíduos que estiveram na mesma enfermaria. Agora, se esse indivíduo internou, né, ele procurou a emergência, internou, 3 dias de internação, apresentou lesão, foi diagnosticado com mpox. Quem são os contatos próximos desse indivíduo antes de internar? Esses indivíduos, sim, precisam receber profilaxia pós-exposição. Sim, sim, a família, enfim, quem ele convive. Quem ele convive, tá? Certo. Obrigada, Renata. Nada, imagina. Roberto, perdão, Roberto. É bem importante, né? Lembrando que, como a doutora Roberta disse, a questão é o contato próximo e prolongado. Como todas as doenças de transmissão por contato, né? Então, o mpox, ela se enquadra, né, doutora Roberta, exatamente nesse elenco de doenças, que não basta simplesmente uma encostadinha, né? É claro que é um risco, mas precisa ter um contato prolongado. Então, a gente, na verdade, tem que observar as precauções padrão que vão proteger não somente os pacientes, mas também os colaboradores, né? Do risco, né, de doenças. Eu tenho uma pergunta em relação ao mpox, se existe algum caso infantil. No nosso território, não. Mas existem casos relatados em crianças. Em outros países. Uhum. No nosso território, não. Tem alguma informação de como é que é o desfecho, é semelhante, a maior risco? Não se tem, assim, do clado 1A, lembra que a emergência é do clado 1B. O clado 1A, ele também ficou contingenciado a países africanos.
tá? E esse clado 1A, ele teve uma manifestação mais proeminente em crianças. Por quê? Porque o potencial de disseminação dele estava mais relacionado a domiciliar, ao contato domiciliar, né? Ao contato com a mãe. Por fomites, né? Por objetos, utilização do mesmo banheiro, né? Mesma toalha, por objetos fomites, né? Utensílios domésticos, assim. Por isso que é muito importante, quando vai fazer recomendação, diante de um caso confirmado, se mantém em isolamento domiciliar até a evolução para a cura. E caso o indivíduo more com outras pessoas, de orientar, de deixar num cômodo separado. Se não tiver mais de um banheiro, que intensifique a higiene após a utilização, né? Que separe utensílios de alimentação daquele indivíduo, separe toalha, né? Se oriente a não compartilhar realmente os objetos. Né? Essa é a orientação. Então, respondendo, Karen, a tua pergunta, o clado 1A é o que acometeu mais crianças, por ter essa perspectiva aí de disseminação por contato domiciliar. E a gente imagina também que, pensando que em alguns países da África, o acesso às condições de higiene, etc., são muito restritas, né? Então a gente volta para aquela a velha fórmula, né? Da higiene do ambiente, da higiene das mãos, né? Da higiene pessoal e de todo o ambiente, né? Como também uma forma de prevenção, né? Porque onde a gente tem uma boa higienização, digamos, familiar, um acesso à água, acesso à condição de limpeza, provavelmente a família não vai ser contaminada, provavelmente vai ficar mais restrito a um indivíduo. Exatamente. Né? Então, ela tem essa é uma doença que me parece que tem também um cunho social, né? Me parece que nesse momento ela ainda tem um cunho social de falta de acesso, muitas vezes, às condições de higiene. Será? É que, na verdade, a gente sempre tem que olhar para o mecanismo de transmissão e para o comportamento humano. Né? Então, assim, na Covid, a gente sabia que as medidas de prevenção, a adesão às medidas de prevenção e controle e mitigação do potencial de disseminação estava associado ao comportamento humano da adesão, com relação à adesão a essas medidas. Uso de máscara, higiene de mãos, manter ambientes ventilados, não estar em locais aglomerados, né? Então, assim, o vírus está ali, né? As medidas de prevenção e controle estão postas, mas vai depender do quanto os indivíduos vão aderir a essas recomendações de medidas de prevenção e controle. Obviamente, no ambiente domiciliar, é recomendado a intensificação da higiene de mãos, né? Porque a gente sabe que existe aí a possibilidade de contaminação, a depender do clado, né? Do clado 1A parece ser maior, ele parece permanecer mais tempo no ambiente, né? Porque o vírus também ele não consegue sobreviver em qualquer local, né? Então, isso, é entender o comportamento biológico do vírus e quais são as medidas de controle e o quanto a população vai aderir a essas medidas de controle, né? É esse o desafio. Muito bem, acho que foi bem esclarecedor. Não sei se tem mais alguém com alguma pergunta para a gente encerrar com uma última pergunta. Eu fiz questão de colocar o e-mail do MPOX, tá? Porque eu sei que às vezes, ao refletir sobre o que foi dito, e eu peço mais uma vez que realmente busquem tanto o alerta quanto a nota informativa conjunta para a leitura. E caso, não fiquem com dúvidas, caso permaneça alguma dúvida, que entre em contato através desse canal, que se não for conosco, se for uma dúvida relacionada estritamente à assistência, né? Enfim, a gente vai buscar sanar essa dúvida e dar o encaminhamento adequado, né? Então, é isso. O e-mail da MPOX está disponível, assim como eu fico disponível também para qualquer dúvida aí posterior à apresentação que
que possa ser sanada. Super, super esclarecedora essa aula aqui que tivemos essa noite. Eu gostaria de, antes de a gente encerrar, falar sobre a presença aqui do pessoal de Júlio de Castilhos, do Hospital também de Santa Cruz do Sul, de Venâncio Aires, pessoal aqui do Rio Grande do Sul aqui em peso, e isto é uma das metas do Café Consciência, que ele possa ser um espaço aberto para a gente poder falar sobre essas temáticas que são tão importantes, né? E eu gostaria de ressaltar que todos os meses nós temos uma temática diferente no Café Consciência, e vocês todos estão convidados, a gente vai continuar divulgando, né? Assim como chegou para vocês a divulgação desse café, chegará sempre, e sempre deem uma olhadinha também no site da escola, porque a divulgação também vai para o site da escola, além do mailing de vocês. Também tem uma outra novidade, antes da gente encerrar e fazer os agradecimentos, que no dia de 4 a 6 de novembro, nós teremos o nosso seminário de Educação, Inovação e Tecnologia em Saúde, de 4, 5 e 6, com 2 minicursos, né, com a possibilidade de submissão de artigos, né, e em breve nós vamos abrir e começar a divulgar, abrir para inscrições. Então, será um evento híbrido, nós teremos 90 vagas para assistir presencialmente aqui na Escola de Saúde Pública, mas teremos a acessibilidade virtual. Então, prepare-se, porque nós ainda temos bastante programação na Escola de Saúde Pública sobre ciência. Temos Instagram, agora temos Instagram, né, Alexandre? Temos o Instagram da Escola de Saúde Pública, tá? Então, isso é uma coisa que veio agora no segundo semestre, né? Porque o Instagram é uma coisa moderníssima para nós, nós também temos Facebook. Para quem curte ainda o Facebook, a escola tem um Facebook que está bem atuante. E eu gostaria de agradecer a doutora Roberta por estar conosco aqui no Café Consciência, né? Por estar neste momento de, assim, reflexão sobre esta temática tão importante. Toda a gravação do Café Consciência, minha gente, fica lá no canal YouTube da Escola de Saúde Pública, que vocês estão convidados para se inscreverem, porque lá tem uma porção de outras gravações que vão ser do interesse de todos. E os Cafés Consciência, todos eles costumam estar lá, e inclusive, a doutora Roberta pode fazer toda a divulgação para a sua rede, porque, com certeza, uma palestra tão esclarecedora como esta, ela precisa ser muito divulgada, né? Porque onde há conhecimento não há temor. A gente consegue se preparar para aquilo que vem ou que pode vir, né? Então, eu agradeço mais uma vez em nome da direção, em nome da divisão de pesquisa, né, por trazer essa temática para nós hoje. Imagina, Karen, eu que agradeço ao Centro Estadual de Vigilância em Saúde, né, extensivo aí, Divisão de Vigilância Epidemiológica segue à disposição, né, muito em breve aí a gente vai estar, acho que é importante mencionar, né, que a gente está revendo aí o plano de contingência da dengue, tá, que a gente vai precisar fazer um enfrentamento bastante robusto aí, né, desse agravo, que a gente vivenciou aí a maior epidemia, né, de dengue no ano de 2024, e tendo em vista aí o incidente climático, né, que nos assolou, né, recentemente, vai saber aí o que vai acontecer em 2025, tá? Então, eu trago aí essa informação, que o painel da dengue também está à disposição, né, é um domínio público. Acho que é importante os municípios realmente se enxergarem, os profissionais de saúde aumentarem a percepção de risco para a doença. Essa é uma doença que eu já estive falando aqui no Café Consciência, já tive essa oportunidade, e em breve aí eu acho que vai ser mais uma pauta que a gente vai precisar estar trazendo aqui para que a gente promova as discussões técnicas necessárias. Verdade, né? E temos, como eu disse, ainda tem muita coisa para acontecer
de setembro até o final do ano, aí, com essas pautas da ciência, com essas pautas da saúde, né? Então, fiquem atentos, porque a gente vai divulgar muito. Então, uma ótima noite a todos, obrigada pela presença, Obrigada. e nos vemos no próximo Café Consciência. Tá certo. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau, obrigado. Tchau, obrigada. Podíamos ter falado do curso da dengue da escola. Esquecemos. Esquecemos, era tanta coisa, né? Mas quem ainda está aqui está ouvindo. Pode encerrar a gravação, por favor. Ok, encerrando a gravação. 3, Obrigada. 2, 1.